Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro da nossa catequese da Crisma. Hoje vamos falar sobre a missa, a liturgia da Eucaristia. Em um dos nossos encontros, nós já abordamos o sacramento da Eucaristia, pois a Eucaristia toma um lugar central na celebração dos sacramentos. Todos os sacramentos estão voltados para ela e encontram nela a sua fonte e o seu ponto culminante. A Eucaristia é, então, a raiz e o centro da vida da comunidade cristã. A missa é composta por 4 partes. Primeiro, os ritos iniciais, depois a liturgia da palavra, em seguida a liturgia eucarística e, por fim, os ritos finais. A missa é encontro, é uma ação ritual, ou seja, uma celebração onde comemos e bebemos juntos, dando graças a Deus em nome de Jesus e no Espírito dele, fazendo memória de sua vida, morte e ressurreição. Vamos lembrar então o sentido dos ritos iniciais, que é a primeira parte da missa. Para celebrar, somos chamados a constituir a Assembleia Litúrgica, a formar juntos um corpo comunitário. Nos ritos iniciais é onde juntos buscamos e criamos esse entrosamento para constituir a Assembleia Litúrgica. Foi Deus que nos convocou, que nos chamou. É por causa dele que saímos de casa e vamos à missa para adorar, para louvar e agradecer. Vamos para ouvir sua palavra e suplicar pelo fim de nossos desafios e dores e pela vinda do reino. Também queremos anunciar a morte do Senhor e proclamar a sua ressurreição. A missa dominical tem caráter festivo, é um encontro alegre e esperançoso, sem ocultar os problemas da vida. É Páscoa, Páscoa semanal, faz com que vejamos toda a vida vivida à luz da ressurreição. É como se disséssemos: Senhor, Tu nos renovas, Tu nos fazes passar da morte para a vida. Tu transfiguras por dentro, transformas o nosso corpo tão manchado pela vida em corpo ressuscitado pela força do Teu Espírito. Vamos destacar então algumas partes dos ritos iniciais. A procissão de entrada e o canto inicial, que é a expressão de fé da comunidade reunida como corpo de Cristo no Espírito, louvando a Deus. O beijo no altar, que representa Cristo, pedra angular. A saudação de quem preside, o rito penitencial, o hino Glória a Deus nas alturas e a oração do dia. A gente vai falar agora sobre o sentido da liturgia da palavra. O objetivo dessa segunda parte da missa é celebrar a palavra, estabelecer um diálogo entre Deus e o seu povo. Deus fala e o povo responde falando com Deus. As partes da liturgia da palavra são: primeira leitura, extraída do Antigo Testamento, salmo responsorial; segunda leitura, extraída das cartas do Novo Testamento e do livro do Apocalipse também; canto de aclamação, leitura do Evangelho, extraída dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João; homilia, profissão de fé, quando dizemos em quem cremos; oração dos fiéis, as nossas preces a Deus. As leituras representam a palavra viva e atual do Senhor. O Evangelho é só um e se refere à pessoa de Jesus Cristo, palavra de Deus para toda a humanidade. É Cristo quem fala. A nossa atitude básica deve ser a escuta respeitosa e amorosa para que Deus possa dizer sua palavra no momento atual de nossas vidas, e também de resposta, de adesão, de tomada de posição, de mudança de rumo se for preciso, para que a palavra frutifique. Vejamos agora, então, a liturgia eucarística, a terceira parte da missa. O objetivo da liturgia eucarística é celebrar a ceia pascal, celebrando a memória, fazendo o mesmo que Cristo fez na última ceia. Assim ouvimos: na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, tomou o cálice em suas mãos. Jesus celebrou na noite em que ia ser entregue. O que Jesus fez na última ceia, ele o faz de novo com o seu povo reunido a cada domingo. Toma o pão e o vinho, dá graças, parte o pão e distribui. Entrega o cálice para todos beberem, em sinal da nova e eterna aliança, em sinal da libertação pascal.
Vejamos então agora a estrutura da liturgia eucarística. Primeiro tem a preparação das oferendas, que corresponde a Jesus tomou o pão e o cálice com vinho. Neste momento, o pão e o vinho são levados ao altar, simbolizando toda a nossa realidade, fruto da terra, fruto da videira e do trabalho humano. No pão e no vinho estão condensadas as nossas alegrias em viver, criar, trabalhar, conviver, mas também a nossa dor. Humilhação, sofrimento, não é propriamente um ofertório. Nada oferecemos neste momento, estamos apenas preparando a oferta, a oblação que será feita na oração eucarística, no memorial do Senhor, logo após a consagração, quando toda a nossa vida é entregue ao Pai e assumida pelo mistério pascal de Jesus Cristo. Só temos condição de oferecer a nossa vida ao Pai unida, inserida na oblação do próprio Jesus. E por isso dizemos, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Em seguida, temos a oração eucarística, que corresponde a Jesus deu graças ao Pai. O momento da ação de graças é a oração eucarística. E o ponto culminante dessa ação de graças é o momento da elevação do pão e do vinho no final da oração eucarística, chamado de doxologia, que significa palavra de louvor final, que é por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Então, a ação de graça não se faz após a comunhão. Jesus primeiro deu graças e depois é que entregou o pão e o vinho para comer e beber. Em uma catequese sobre a oração eucarística, o Papa Francisco diz o seguinte: ela ensina-nos a cultivar 3 atitudes que nunca deveriam faltar aos discípulos de Jesus. As 3 atitudes. Primeira, aprender a dar graças, sempre e em todos os lugares, e não só em determinadas ocasiões, quando tudo ocorre bem. Segunda, fazer da nossa vida um dom de amor livre e gratuito. Terceira, fazer comunhão concreta na igreja e com todos. Portanto, a oração central da missa educa-nos, aos poucos, a fazer de toda a nossa vida uma Eucaristia. Isso é a ação de graças. Logo após esse momento, temos os ritos de comunhão, que corresponde a Jesus partiu o pão e deu o pão e o cálice com vinho aos seus discípulos. Nos ritos de comunhão, temos o Pai Nosso, a oração pela paz, o abraço da paz, a fração do pão acompanhada do canto Cordeiro de Deus, a distribuição do pão e do vinho para a comunhão entre os irmãos ali reunidos e a oração após a comunhão. E chegamos aos ritos finais, a última parte da celebração eucarística, que tem por objetivo fazer a despedida da Assembleia reunida e enviá-la em missão. Fazem parte desses ritos finais os avisos, a bênção, homenagens e o envio. Concluindo, podemos nos perguntar: o que é consagrado na missa? A primeira resposta que nos vem à mente é pão e o vinho. No entanto, teremos que lembrar o que é que o pão e o vinho representam. Representam a vida. Jesus, na última ceia, tomou o pão e o cálice com vinho em suas mãos para significar sua vida entregue a Deus. Consagrado pela unção do Espírito Santo, Jesus se consagra a si mesmo, como nos diz o Evangelho de João. Ele assume a santidade recebida e vive de acordo com ela, de acordo com o Espírito Santo que o santificou. Por isso, ele é chamado o Santo de Deus. Em cada celebração eucarística, fazemos memória da consagração que Jesus fez de si mesmo ao Pai e renovamos a consagração total de nossas vidas a Deus. É neste processo de amor, doação, que faz em nós a mesma transformação que aconteceu com Jesus na sua Páscoa. Passamos da morte para a vida. Comer o pão e beber do cálice que o Cristo nos entrega significa que somos santificados, transformados, consagrados. E todas as coisas que estão representadas no pão e no vinho, o trabalho das forças da natureza, o trabalho humano, a história, a dor e a alegria de cada dia vão sendo santificadas também. É por isso que pedimos na oração eucarística não somente pela transformação do pão e vinho, mas de todas as pessoas participantes, que se tornem em
em Cristo um só corpo e um só Espírito. E lembramos que Jesus enviou o Espírito Santo como dom aos seus fiéis para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra, como nos diz a oração eucarística 4. Não podemos perder de vista também a unidade entre preparação das oferendas, oração eucarística e a comunhão. Trazemos o pão e o vinho e outros dons que representam nossa vida recebida das mãos de Deus. Ficamos em torno da mesa do Senhor para a ação de graças sobre o pão e o vinho. E agora vamos tomar estes mesmos alimentos em sinal da nossa profunda comunhão com o Senhor e entre nós. Comunhão de vida, comunhão de missão, de caminhos. Eu encerro nossa catequese de hoje lembrando que comungar não é um ato individualista, é uma ação comunitária. Não é receber Jesus em nossa alma ou receber Jesus na hóstia sagrada, mas assumir o projeto de vida de Jesus como nosso, apesar das nossas limitações. Mastigando, saboreando, assimilando este pão e este vinho da bênção eucarística, nós mesmos somos transformados em louvor, bênção, ação de graças. Toda a nossa vida se torna a Eucaristia. Nosso encontro de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana em mais uma catequese da Crisma. Fiquem com Deus e até lá!